Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Janer. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. E aí, Dea, o que te chamou a atenção essa semana? Bom, a gente está começando assim agora mais objetivas. Vamos lá. Foi o que a gente falou, né? Vamos tentar. Vamos nessa, para render esse podcast, para dar tempo da gente falar tudo. Quando a gente está com pressa, né? Tem reunião em seguida. Exato. Bom, essa semana eu tô super de olho num julgamento da Meta que está acontecendo, que começou segunda-feira e que pode mudar o rumo das redes sociais no mundo. Eu acho que é algo bem importante, que a gente, não sei se está todo mundo prestando atenção nisso. Na verdade, já teve alguns julgamentos antes, e acho que é legal entender, né, fazer um duplo clique para entender por que esse é especial, né? É um caso unificado de 29 procuradores gerais, aberto contra a Meta, em 2023, e que está sendo argumentado por advogados da Califórnia, Colorado, Nova Jersey e Kentucky. Os outros 25 estados vão entrar em julgamento depois. Bom, começou na terça, as alegações iniciais, né, desse Tribunal Federal de Oakland. A coalizão é bipartidária, o que é bem interessante, você já tem governadores de republicanos e democratas, então isso já é uma coisa bem diferente, bem única desse processo, que é muito raro realmente no ambiente político americano atual, né, super polarizado. A juíza chama Yvonne Gonzalez Rogers, indicada pelo Obama, na época do Obama ainda. Ela já julgou a Epic contra a Apple e Musk contra a OpenAI, então ela está bem habituada com esse tipo de rolo tecnológico. Ela que vai julgar, também outra coisa interessante, tem um júri consultivo de 8 pessoas, mas o júri só vai dar uma orientação, uma recomendação, a decisão mesmo é dela, inclusive o valor da multa, quem vai estipular é ela. É um julgamento que deve durar por volta de 6 a 8 semanas, e o interessante, que também tem algumas coisas bem particulares desse julgamento que difere dos outros, é que ele não está julgando o conteúdo que pode ter viciado crianças e adolescentes. Ele está julgando o design do aplicativo. Então isso que é muito legal, Fê, porque é algo que realmente pode mudar a forma como esses apps, essas plataformas são construídas. Que a gente sabe que esse que é o problema, né? Você tem ali o design do usuário foi feito para viciar intencionalmente, né? A gente tem essa sensação até como adultos, então imagina crianças e adolescentes, né? E outra coisa que esse processo também julga é a coleta de dados de menores de 13 anos sem consentimentos dos pais, o que viola uma lei federal americana de proteção à privacidade infantil, né? E aí tem umas coisas assim escabrosas, né? Apresentaram, por exemplo, alguns documentos no início, documentos internos, né, memorandos internos da Meta, dizendo que, abre aspas, os jovens são os melhores. Coisas assim, mostrando que eles realmente não tinham escrúpulos e estavam fazendo algo realmente Eles intencional. tinham consciência, exatamente. Consciência não é aquela e intenção, coisa assim, tipo, exato. Né? Então, assim, então isso que eu queria reforçar. Por que esse julgamento é diferente dos outros, né? É porque é sobre design do aplicativo. Não é sobre o conteúdo que as crianças viram, não é sobre banir certos tipos de vídeos ou de textos e tal. É sobre, né, na verdade, o botão que faz a criança não conseguir parar de ver aquilo. E não só a criança, né? Nesse caso, esse processo é só sobre a criança, mas nós que somos adultos também somos vítimas disso, né? Quem nunca foi dar aquela olhadinha no celular antes de dormir, quando você vê, você está 1 hora scrollando ali, porque você não consegue sair do seu Reels, né? Então, acho que isso é um ponto bem importante, é por isso que eu acho que esse julgamento é tão especial, ele é tão diferente, é algo que realmente pode mudar o design dessas ferramentas daqui para frente, né? E esse é o grande medo que a Meta tem, né? Eu acho que o grande medo dela não é a multa, né? Claro que a multa deve ser astronômica nesse caso, mas não é o problema da multa, é o medo mesmo de ter que retirar recursos consagrados, né, nos seus aplicativos, como essa rolagem infinita, a visibilidade do número de curtidas, os tais filtros de beleza, que também são um problema, e mudar os algoritmos de engajamento. Então, se isso acontecer, gente, vai mudar tudo, vai mudar todo o processo, né, de desenvolvimento da própria plataforma, a maneira como as empresas monetizam, os anúncios, tudo vai mudar, né? Tanto que a imprensa americana está chamando esse de o momento Big Tobacco das redes sociais, né? Fazendo uma alusão àquele momento em que as
fabricantes de cigarro fizeram acordos e, enfim, entraram as propagandas e mudou realmente o estado do vício em cigarro que a gente vivia até aquele momento. É perfeito. Eu lembro que a última vez que a gente falou sobre isso no Duplo Clique, que foi mais para o começo do ano, foi quando em um dos estados teve o primeiro processo com essa tese. Porque até então a discussão era quem é responsável pelo conteúdo, como você bem colocou. E eles falavam: olha, eu só sou uma plataforma, quem coloca o conteúdo é responsável. E eu lembro que a gente Exatamente. até falou de uma analogia, do tipo assim, não, né? Uma coisa. Eu lembro que eu até peguei uma referência, né, da minha infância, da minha adolescência, uma vez que eu fui para Londres e tinha o Free Speech Corner. E uma coisa é você estar lá falando, né, para quem está passando por ouvir. Outra coisa é ter um algoritmo, né, é alguém ir lá com um canal de televisão e televisionar intencionalmente uma determinada mensagem para um determinado público. Aí já passa até essa escolha. É diferente disso. Sim, E existe uma que interferência aí da rede, né? perfeito. E que daí isso acontecia by design, de uma forma consciente, e que isso mudava o jogo. E eles mudaram a tese para isso. E agora esse processo é o resultado dessa escalada, né? Disso ter realmente crescido e chegado nesse nível. Espero que a gente tenha bons resultados. E estão falando que pode ser o fim dos stories, né, Dé? Que isso pode levar a alguns pontos Sim, específicos que podem realmente mudar a experiência que hoje a gente tem com mídia social. total. E eu acho que isso, o que mais me anima, de uma certa forma, nesse processo, é que não só vai mudar os produtos da Meta, ou seja, praticamente Facebook e Instagram seriam aí os mais impactados, mas pode mudar a forma como todas as outras plataformas funcionam, né? Porque tudo foi construído a partir de uma lógica, né, de quanto mais a pessoa quanto mais tempo o usuário passa na plataforma, mais lucrativo é para elas, né? Então a gente fala disso aqui muito tempo, há muito tempo já no Duplo Clique, né? O problema das plataformas é o design e o modelo de negócio. E aí tem um ponto, acho super interessante, né, que é o seguinte, né? Essas plataformas tentam, te aspas, viciar. Por quê? Porque eles estão vendendo a sua atenção. Como que acontece Exatamente. hoje, até do ponto de vista de marketing, né? Como que as empresas compram? As empresas têm várias formas que elas podem comprar, por exemplo, né, anúncios ou campanhas numa plataforma como o Instagram. Então, elas podem pegar e comprar uma audiência, que pode ser uma audiência ampla, que é mais barata. Quero falar com mulheres que moram em São Paulo e têm de tantos a tantos anos. Elas podem comprar audiências mais específicas, que deve ficar um pouco mais caro, e elas podem comprar também, ou por objetivo do que eles querem. Ah, eu quero gerar um monte de gente para assistir esse negócio, para comprar essa coisa, ou não sei o quê. E a Meta usa os algoritmos dela para entender quem que tem o maior potencial. E tem uma outra forma que é você realmente subir uma lista de nomes, na verdade, de telefones ou e-mails, né? Que você já tem na sua base para tentar entregar para aquele indivíduo específico. E aí, para isso acontecer, para a Meta conseguir entregar ou para esse indivíduo específico ou para essas pessoas, precisa ter uma quantidade de pessoas ali, né, na plataforma para ela ter a oportunidade de entregar aquele anúncio. E tem uma outra dinâmica, até uma coisa importante, interessante, né, que acontece, que as pessoas não se dão conta necessariamente, mas é que quando você é uma empresa e você está colocando dinheiro, fazendo anúncios, né, levando seus clientes para um Instagram, a Meta está vendendo os seus leads para os seus concorrentes. Então, tem um jeito que eu explico no trabalho hoje, que é bem fácil das pessoas entenderem, que eu falo que é o exemplo do vestido. Então, imagina que você está passando na frente de uma loja, você vê uma roupa e fala: nossa, que roupa linda. Aí você entra, compra uma roupa e vê lá que aquela loja está no Instagram. E fala: puxa, eu vou seguir essa loja no Instagram. Você começa a seguir. Aí você vê um post daquela loja com um vestido lindo e você interage. Você dá ali um like naquele vestido. De repente, você começa a ver outras roupas naquele mesmo estilo, porque eles são muito bons nisso, né, em entender esse algoritmo aí e o que que aquela pessoa se interessaria em ver. Só que no fundo, aquela loja que tinha conseguido uma cliente potencial, que tinha uma chance de entrar lá para comprar um vestido, a hora que essa consumidora interagiu com aquele vestido, a Meta, o Instagram, começou a mostrar um monte de outras roupas parecidas com aquilo.
Então, assim, no fundo, é como se aquela loja tivesse conseguido um lead para vender uma roupa e eles estão vendendo para a concorrência. Isso vai acontecer com o WhatsApp em breve. Então, o WhatsApp está saindo do modelo de que cada mensagem que a empresa envia é cobrada como uma mensagem de marketing, para ir para esse mesmo modelo de venda de advertising, né? Então, isso ainda não aconteceu, vai acontecer, a Meta já anunciou. E aí é muito doido, né? Eu entendo que isso só vai acontecer, né? O ser humano, a pessoa do final precisa ter dado o opt-in de que aceita receber WhatsApps daquela marca. Mas imagina que de repente e não tem ainda respostas sobre isso, né, a Meta ainda não se posicionou oficialmente sobre isso, sobre como vai ser o tratamento desse tipo de dado. Mas a Meta fala que tem privacidade do dado da conversa, então o que eu converso com você, Andreia, ninguém vai saber, mas ela não fala que o que a gente conversa não pode ser usado para me mostrar anúncios. Ela pode usar esse dado para isso, porque esse é o negócio dela. Então imagina que de repente eu estou falando com um banco sobre a renovação do seguro do meu carro, e talvez eu esteja na base de dados de contato de outros 3 bancos. E talvez esses bancos comecem a me mandar mensagens com ofertas de seguro de carro. Então, quer dizer, tem uma dinâmica muito doida, né? Mas tudo parte do princípio de que você precisa estar ali disponível para receber essas mensagens. No Instagram e nas mídias sociais, você estar disponível é você estar logado na plataforma, scrolling ali nas coisas. Então, o modelo todo é esse, né? Nossa musa do Martech. Fernanda, você arrasa, gente. Tudo que vocês querem saber sobre anúncios, sobre o mercado digital, Fernanda é a nossa musa, Não tanto diva. anúncio, né? Mais CRMs no momento, mas tudo bem. CRMs. É. Mas a galera Bom, não se liga muito nessas dinâmicas, então tem muita coisa aí no super, é. meio, entendeu? Interessante, né? Uma coisa que eu tô curiosa para ver desse julgamento é que o Mark Zuckerberg deve depor. E sempre quando ele vai depor é sempre muito interessante, né? Porque, gente, eu acho que esses caras, bom, eles são super treinados, né, para ir, para falar. Então acho que vai ser super interessante vê-lo falar. Também deve ir o Adam Mosseri. Quem aqui trabalha com redes sociais já deve ter visto, porque o Adam Mosseri é o Chief de Design do Instagram, e ele é muito presente no Instagram, ele faz muitos videozinhos, assim, explicando de um jeitinho bem didático, né, como que você tem que horário que você tem que postar, que horas que você tem que fazer, se o Reels é melhor do que feed para uma coisa ou para outra. Então ele fica dando essas diquinhas que essa galera que é muito freak de redes sociais, né, de Instagram, de como que eu viralizo um post, não sei o que, essa galera fica muito vendo os vídeos do Adam Mosseri, porque ele dá muita informação prática e aplicável, né. Então ele também vai ter que depor. E acho que tem mais um ponto interessante dessa história também, Fê, que a gente já falou aqui dela, que não é a primeira vez que a Meta enfrenta esse tipo de problema. E sempre tem aqueles whistleblowers, né? Tipo a Frances Hogan, que a gente viu, já vi a Frances Hogan no SXSW, no Web Summit Lisboa, né? Que é uma ex-funcionária da Meta. Ela era uma alta diretora, ela era uma C-level praticamente. Foi a primeira vez que a gente viu assim uma whistleblower super sênior na empresa, porque normalmente quando o whistleblower vem a público e tal, ele às vezes é uma pessoa que era um engenheiro, era um dev, que teve acesso, não tinha muito acesso a documentos sigilosos, documentos muito estratégicos, né? A Frances Hogan, quando saiu, acho que ela saiu em 21, 22 por aí, e fez a denúncia mais ou menos por essa época, ela foi um case, assim, não sei se vocês que estão nos ouvindo lembram, mas assim, foi muito marcante, porque ela era uma mulher que trabalhava já há uns 10 anos na Meta, não era Meta ainda, na época era Facebook, ela trabalhava há uns 10 anos lá, ela era super alta, ela tinha acesso a uma série de informações muito privilegiadas, ela teve um dilema ético gigante enquanto ela estava lá dentro, e quando ela saiu, ela foi apoiada, e aí você, enfim, as palestras que ela deu foi muito interessante entender todo o sistema que existe para apoiar whistleblowers no mundo, né? Como o mundo precisa desses whistleblowers e precisa proteger esses whistleblowers e dar condições para que eles saiam, denunciem, tenham apoio jurídico, porque eles entram numa batalha, né, jurídica, porque eles começam a virar testemunha de processo, eles precisam se defender também das acusações da empresa que fica tentando minar, e eles precisam de proteção de segurança
física mesmo, eles têm que morar, às vezes, num lugar diferente, eles têm que ter segurança 24 horas por dia. Então, a vida de um whistleblower é muito difícil. Uma pessoa para decidir vir a público e denunciar, eu acho que é algo, assim, de muita coragem e que merece ser muito celebrado, assim, porque eu acho que é muito importante para a sociedade esse tipo de denúncia. E para concluir a minha fala sobre esse tema da Meta, eu não queria deixar de mencionar, curiosamente, coincidentemente, Fê, no dia 18 de agosto, o dia que começou o julgamento da Meta, essa semana, né, terça-feira, a OpenAI lançou o ChatGPT for Teens, que é uma versão do ChatGPT para usuários entre 13 e Ótimo 17 ponto. anos. E foi assim, que coincidência nessa data, né? Então, assim, quando o sistema identifica que o usuário tem entre 13 e 17 anos, ele automaticamente coloca o usuário nessa versão, né? O que muda para o adolescente, né? Aviso para fazer pausa depois de 90 minutos de uso numa janela de 3 horas. Pais ou o próprio adolescente podem definir horas de silêncio em que o ChatGPT fica indisponível e horas de estudo em que o modo de estudo fica ligado por padrão. O modo de estudo dá perguntas orientadoras em vez de respostas prontas, e há um lembrete que aparece quando o adolescente parece estar tentando colar no dever de casa. Outra coisa importante desse chatbot também, hein, dessa versão para teens, ele muda de comportamento, ele está proibido de usar linguagem romântica ou termos carinhosos com adolescentes. Ele recebe instruções reforçadas para não sugerir que ele tem sentimentos ou que ele tem consciência e ganha proteções extras sobre automutilação, transtornos alimentares, violência e conteúdo sexual. E os pais também passam a receber notificações de segurança, também em casos considerados mais leves, né, que são de transtornos alimentares, mas não são leves, mas em relação a outras coisas podem ser piores, né? E isso vem também como uma resposta da OpenAI a um processo que a gente já comentou aqui no Duplo Clique algumas vezes também, daquele adolescente que se suicidou, né, o Adam Rainer, depois da sua morte, os pais identificaram conversas assim longuíssimas que ele vinha tendo com o ChatGPT, e o ChatGPT realmente em algum momento é, ele empatiza com o jovem quando ele começa a falar de suicídio e ele acaba até ajudando o jovem a tirar a própria vida. Então, assim, a gente precisa desses processos para poder mudar o rumo das coisas, mudar o curso das coisas. E eu acho que isso do ChatGPT ter feito isso agora tem muito a ver com o que está acontecendo, né, no universo das redes sociais, que já tem muito mais tempo de estrada, tem 20 anos que a gente tem redes sociais, e só agora esse tipo de questionamento está ganhando corpo, né? A gente já fala disso há muito tempo, mas agora que a coisa está virando realmente, a gente está diante da possibilidade de uma mudança de curso mesmo. Dea, e você estava falando nessa parte, né, de whistleblower e tudo isso, mas acho que um caso que chamou muito atenção essa semana foi o caso da violência lá daquele doido, daquele Ivo que bateu na esposa, né, a Júlia, de 27 anos, e ela foi a público, o rosto todo machucado, e acho que traz não só esse tema de violência contra a mulher, que é um tema seríssimo, e que o Brasil tem muitos casos. Acho que tem coisas muito boas, como a Delegacia da Mulher, coisas que não existem em muitos países do mundo, mas tem uma necessidade muito grande. Esse tema de vir a público, e eu sei que isso também trouxe muitas discussões, né? Desde a discussão, e a gente estava falando um pouco disso hoje, fazendo a pauta, e eu pensei exatamente na frase que você falou, né? A gente cresceu com briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. E mete a colher sim, e tem que Tem entrar, e que tem que meter, gente. ajudar, e tudo isso. E tem também, eu sei que o dilema aí no bairro em relação à segurança. Comenta um pouquinho disso. Sim, sim, porque eu moro muito próximo da casa da Júlia e do Ivo. E foi sempre assim, né? Tem muita gente no bairro. A gente tem um WhatsApp, né? Um grupo de vizinhos. São mais ou menos 300 pessoas que moram aqui nessa região do Jardim Paulistano, onde aconteceu essa tragédia. E eu não sabia que ele morava aqui. Alguém colocou no grupo o primeiro vídeo dela, né? O vídeo que ela fez no próprio story, mostrando, né? Chorando, mostrando o rosto todo machucado, no sábado de manhã.
É, e aí começou, no grupo, todo mundo começou a reconhecer o nome, o sobrenome, e alguém passou e falou, ele mora na rua tal, né? E, e as pessoas se surpreendem ainda, essa foi a primeira constatação, assim, que eu queria comentar, Fê. As pessoas ainda se surpreendem por isso acontecer com uma família de classe alta. Isso demonstra uma total ignorância das pessoas sobre a real situação da violência doméstica no Brasil. Existe em todas as camadas, existe em todas as regiões, em todos os bairros, em todas as classes sociais. E as pessoas ainda vivem na ilusão de que isso é uma coisa que acontece distante, sabe? Que não acontece com a gente. Gente, acontece. Acontece mais próximo do que a gente imagina. E muita gente sofre calada durante anos, né? E eu acho que esse lembrete foi bom você ter trazido isso, Fê, porque a Júlia foi uma whistleblower nesse sentido, né? Ela fez uma denúncia com muita coragem de se expor, né? Daquele jeito, com o rosto, né? A gente sabe que a mulher tem uma questão da vaidade, não quer ser vista de um jeito, ou tem a vergonha É, o que é estereótipo depois, humilhação. né, de É uma ficar conhecida humilhação, como a que exato. 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 Então ela foi muito corajosa, acho que ela foi muito o que ela fez foi muito importante, porque são iniciativas como essa que encorajam outras mulheres a vir a público também, ou a fazer uma denúncia, né? Porque a gente vive num país em que a mulher tem vergonha de denunciar porque ela é maltratada na delegacia. O que eu ouvi nesses últimos dias, Fê, nos meios onde eu circulo, nos meus grupos de WhatsApp, nas conversas, de pessoas dizendo assim: ah, mas isso aí de violência, né, é um pouco complexo, a gente não sabe direito o que acontece entre quatro paredes, e também ela sempre voltava, Ela porque sempre por que volta, que ela isso não pra mim saiu pegou de muito. casa? Por que que ela não saiu de É. casa? E também isso demonstra uma total incompreensão do que está por trás da violência doméstica, né? Primeiro, que bater, né, a violência física ela é inadmissível para mim de qualquer pessoa para qualquer pessoa, não é homem a mulher. Homem que bate em homem eu já tenho horror também. Eu acho que a violência Tal. é uma selvageria, é uma coisa primitiva. Que depois de viver em sociedade tantos anos, a gente já tinha que ter aprendido que isso não é uma solução, isso não é um recurso. Para quem vive em sociedade, isso não deveria ser um recurso, em hipótese alguma. Nem de um homem contra um homem, nem de uma mulher contra uma mulher, nem de um homem contra uma mulher. Então, primeiro, violência física não é admissível mais no mundo que a gente vive hoje, tá? E isso eu digo em relação às guerras, aos conflitos, até o MMA, que eu tenho horror daquela luta, disso que chamam de esporte. Eu acho isso uma coisa assim abominável, eu acho que deveria ser banido como esporte, porque os meninos também crescem assistindo e consumindo esse esporte, entre muitas aspas, que estimula uma selvageria, um senso primitivo de destruição e de bater. Então, já começa aqui, eu acho que são coisas muito selvagens que eu acho que já tinham que ter sido eliminadas da nossa sociedade, né? Então, Não é energia masculina pra você? zero, Tô brincando. zero. Sabe essa Eu tô coisa brincando. tipo Eu tô brincando. machosfera, Tipo, não, exato. Eu tô manosphere, brincando, né? tipo Joe Rogan falando com o Joe Mark Rogan, Zuckerberg, entendeu? não. Exato. Não, só te provoquei, amiga. Não, Segue. não, juro, isso assim, para mim é inadmissível. Eu detesto que meus filhos assistam, sempre sou assim, super crítica. Então, primeira coisa, violência é inadmissível, ponto. Né? Quando você fala do homem para a mulher, em relação à mulher, é, gente, eu sei que eu vou falar um clichê, mas são muitas camadas, né? Porque a mulher que está ali presa num relacionamento, muitas vezes ela não tem para onde ir. A gente sabe que existe uma pressão financeira do homem sobre a mulher que ele sustenta e faz questão de jogar na cara que sustenta, né? Como a gente viu aí algumas Mulheres mensagens, tenham né? independência financeira sempre. Ok, Sim, segue o jogo. sim, é isso, Fê. Isso merece, o óbvio precisa ser dito, né? Não dá para depender. E não dá para depender nunca, porque quando o casamento tá bem, né? Quando tá tudo bem, a mulher acha que não, isso não vai dar em nada, ele nunca vai se voltar contra mim, né? Tem uma briguinha, outra briguinha. Gente, às vezes as coisas tomam um rumo que você nunca pôde imaginar, né?
Nem é o caso do Ivo, tá? Eu acho que ele é um cara que ele certamente, ele é muito desequilibrado. Acho que as histórias que vieram à tona depois mostram que ele sempre foi um sujeito violento em vários sentidos, né, é um cara que já tinha sido condenado pela CVM. Ele tem assim, ele deixou um rastro de O cara é um bandido, problemas, né? um O cara é um bandido, bandido. né? Então, assim, olhem com quem vocês andam também, pessoas, homens. Olhem quem é aquele cara do grupo de WhatsApp que sempre tem uma piadinha de mau gosto com mulher, que sempre faz uma piadinha errada. Isso também são A gente não pode indícios. normalizar também, né, Déia? E a gente estava até num assunto diferente. Imagina eu e a Déia fazendo a pauta, a gente para uma hora antes de gravar, né? A gente começa a puxar umas coisas todas, a gente estava falando também da guerra da Ucrânia. A gente começa a normalizar as coisas, né, Déia? A gente não pode normalizar. Eu Gente, acho eu que vou isso dar que uma é esse informação tipo de aqui, agressão boba, né? Que e pode eu, parecer boba no sentido de uma mensagem no WhatsApp, uma coisinha assim. A gente fala, o cara é assim, deixa. é o jeito dele, Até que né? chega nesse nível, né? É. E os sinais, gente, estão aí. Eu só vou dar uma informação para vocês aqui, que talvez vocês não tenham se dado conta, mas eu tenho, graças a Deus, amigas stalkers, e a gente foi vasculhar o perfil desse cara. Bom, ele tinha 3 cachorros. Um dos cachorros se chama Donald Trump. Eu juro, tá no Instagram dele. Ele apagou. Agora ele fechou o perfil, né? Ele fechou o Amiga, perfil. conta o que mais vocês stalkearam. Vai, momento fofoca rápida. Ah, sim, você via que ele tem um filho, que é um menino que deve ter uns 13, 14 anos, que eu morro de pena de De outro ver casamento, assim, né? Parece que ele de estava outro casado há 3 anos com casamento. ela, né? Uhum. Então a gente ficou tentando entender se ele era Tadinho, né? no início, se ele era casado, se esse filho era também dela ou era só dele, enfim. Então eu sempre me fico muito com o coração apertado dessas crianças que vai ver o nome do Também. pai. Bom, o pai tá preso, vai ficar preso 30 dias, espero que apodreça na cadeia, mas enfim, a gente Mas o sabe que no impacto que isso Brasil tem na vida de um menino e. Uhum. total, enfim, acho que isso é muito grave. A gente viu, enfim, várias demonstrações assim de riqueza aparente. Ele era um cara aparentemente muito ligado em símbolos exteriores de riqueza, então um cara ambicioso, um cara que gostava de carro bom, que viajava e expunha toda a sua vida, sua pujança, sua prosperidade, que depois foi por água abaixo, né? Porque ele fez uma empresa e deu um golpe na praça e acabou dando muito prejuízo para muitos Golpe na praça é muito bom. investidores. Fazia tempo que eu não vi essa expressão. Golpe na praça, muito Então, assim, boa. o cara tinha todo o perfil, assim, por isso que eu digo, ele é muito bem relacionado. Devem ter pessoas que estão nos ouvindo neste momento, cujos maridos talvez fossem até amigos desse cara, e é isso que a gente diz: prestem atenção nos sinais. Ninguém pode ser amigo de um cara que faz tudo isso, sabe? Tipo, a gente tem que se afastar dessas pessoas tóxicas, gente. Ele era um cara claramente tóxico. O machismo no Brasil é confundido com, né, essa coisa do cara ser, é assim mesmo, ele é divertido, ele é engraçado, Gente, não é, sabe? Então ele era um cara que Não, tinha eu conheço todos os gente que já chegou a indícios. conhecê-lo, mas comentários do tipo, esse cara é um louco, conheci uma vez, sempre foi um louco, entendeu? E ela, Sim, o eu tava louco meio assistindo uma entrevista, folclórico. Tem uns loucos que a galera acha meio acho engraçado, meio engraçada. folclórico, assim. O cara bateu em não sei quem. Parece que ele tinha batido uma vez numa pessoa dentro de um avião. Tem uma outra história que também saiu no Globo, que ele teria batido numa pessoa numa sinagoga, porque ele era judeu, enfim, entrou na sinagoga e atacou uma pessoa, um membro da comunidade judaica que estava orando na sinagoga. Então, assim, tem vários sinais. E o cachorro Total. dele se chama Trump. Ele fez um post, que alguém me mandou, inclusive eu tenho o print disso. Ele fez um post no dia que o cachorro dele chegou em casa e ele colocou lá o nome Donald Trump. E depois tem um outro story dele mostrando os cachorros na cama, dizendo que ele não tinha lugar para deitar na cama porque os 3 cachorros estavam na cama e tava lá. Uma chama Aurora, o outro chama sei lá o quê, e o terceiro cachorro chama Trump. Então, assim, você não dá o nome de Trump para um cachorro impunemente, né? Então, assim, eu acho que os E ela sinais estavam conta, Dea, aí. que ela abriu alguns processos contra ele, daí no fim ela tentou reatar, ela voltou com ele, tirou a medida restritiva que ela tinha contra ele, mas manteve os processos e que ele estava com dificuldade econômica, e daí os bens que ela tinha, frutos daquilo, de relógio, não sei o que lá ele foi, mas quer dizer, é o que você está falando, né? Sempre um conjunto de violências. Tem gente que
O importante é ver os sinais, é o que você falou, né, minhas filhas brincam em casa. Nossa, red flag, Red flag, entendeu? Red total. flag. É Tipo isso. assim, sabe, fiquei com o menino, que daí eu estava falando com o outro na festa, já veio, tipo, o que você tá falando? Minhas filhas já mandam pastar no momento zero. Quer falar, opa, red flag, Brilharam, isso aí. né. Então é isso, acho que esse é o comportamento um, né. Se você começou a ter algum envolvimento com alguém que tem qualquer coisa, assim, já agressiva, pula fora. Quem chega numa situação dessas, e não tô falando que a culpa é dela, absolutamente, mas o que eu tô querendo dizer é que a situação já está mais complexa e essa pessoa precisa de mais ajuda. E poderia acontecer com qualquer um, mas é o que você disse de que tem muitos abusos e formas, né, de manipular as pessoas em volta, e pressão financeira, e não, você vai. Parece que ele virava para ela e falava: "É, você vai sair desse casamento, juiz nenhum vai me fazer pagar pensão para uma menina de 27 anos, que não sei o que, não sei o que lá, porque você". Então, quer dizer, tem um monte de crenças e coisas, e acho que agora cabe também à sociedade acolhê-la, né, e não puni-la pela exposição, mas sim acolhê-la. Acho que Eu esse é acho, um ponto eu acho importante, que, né. sem dúvida, Fê, e tem uma coisa que eu sempre gosto de contar essa história. É, ano passado, eu vou a Cannes todo ano, o Festival de Publicidade de Cannes, e o ano passado, a campanha que ganhou o prêmio máximo, que é o Titanium, foi uma campanha de uma seguradora francesa chamada AXA, que é bem conhecida, acho que é a maior seguradora francesa, que fez uma modificação pequena na sua apólice, e incluiu violência doméstica como um risco para realocar a mulher, ou seja, colocar a mulher em outra residência. Isso foi assim um Que breakthrough. coisa linda. Foi lindo, porque até então, quando você, enfim, assinava, né, a pólice do seu seguro residencial, você tinha ali, né, você tem direito a ser realocado em uma residência em caso de enchente, incêndio, né, alguns sinistros, né, sempre ligados a alguma coisa, enfim, imprevisível do tempo, da natureza, enfim. E eles incluíram "e violência doméstica", 3 palavras que mudaram a forma como muitas mulheres escolheram seus seguros a partir daquele momento, né? Porque vamos combinar que a mulher é uma decisora, muitas vezes é a mulher que faz essa escolha, e é saber que ela poderia ter um teto em caso de violência doméstica comprovada, é, Já traz gente, uma segurança traz um de exato, é a conforto, mão, é a é a mão que vai mão. te segurar para você, né, Porque porque muitas vezes você não tem outro lugar para ir, você não pode voltar, você não tem pai, mãe, ou você tem você tem vergonha de voltar para vergonha, casa dos seus pais. porque isso já Você aconteceu e você voltou para aquele relacionamento, então você e ela fala Exatamente. na entrevista, ela fala: "Você perde credibilidade", porque tinha Total. gente que fingia não entender ou não ver, ou meio que acreditava nele, e tem gente que sabia, mas essa você vai perdendo. Então acho que tem uma coisa. E muito cruel. E isso foi interessante, porque a AXA fez isso, provavelmente, se a gente olhar um pouquinho mais para trás, assim, se a gente for olhar um pouquinho mais em retrospectiva, foi na França que aconteceu aquele caso, assim, horrendo da Gisele Pelicot, daquela mulher de 60 e poucos anos que era sistematicamente violentada por homens que o próprio marido chamava para sua casa. Ele dava um sedativo, ela dormia, ficava absolutamente inconsciente, Ai, que e pesadelo. ele fez foram mais de 40 homens. Eu lembro dessa história. E essa história não só chocou a França, mas chocou o mundo, O né? Como é que o mundo, né. marido faz isso com a sua própria esposa, né? É uma mulher com quem ele estava vivendo há 40 anos, né? Ou seja, era uma história sórdida, uma história das mais, assim, terríveis que eu já ouvi na minha vida. Eu acompanhei esse julgamento, a França inteira parou para assistir esse julgamento. Ela foi de uma coragem, vir a público, se expor. Ela fez uma exigência, foi muito interessante na época, ela fez uma exigência que o julgamento fosse televisionado. Eles ofereceram para ela, para o julgamento ser feito a portas fechadas, afinal de contas, ela teria que ver, enfim, iam surgir lá boa parte dos homens que foram levados pelo marido dela e que a estupraram, né? Então iam ser divulgados detalhes muito íntimos, detalhes sórdidos, coisas que ela tinha o direito de querer manter de forma privada, né? E ela disse não. Eu quero
que esse julgamento seja feito a portas abertas. Eu quero que pessoas possam entrar, assistir. Eu quero que a mídia cubra para que isso sirva para alguém, sirva para mudar a lei, sirva para alertar várias mulheres. Ela também não prestou atenção nos sinais, né, de acordar e se sentir machucada e não saber Déia, direito. Mas quando que imaginar, né, amiga? Imagina! Não, enfim. Nunca. Então, eu acho que casos como o da Gisele, que veio a público e trouxe essa conversa para a sociedade, acabaram gerando ideias como a da seguradora AXA. Então, eu espero que o que aconteceu com a Júlia sirva não só para abrir os olhos de muitas mulheres que estão, né, reféns de relacionamentos abusivos como esse, e eu falo reféns porque são reféns mesmo, tá? Não acho que Sim, o fato claro. de elas São não vítimas, saírem, elas são vítimas mesmo disso, e que haja mudanças na lei, que esse homem não possa ser solto, que ele não saia daqui a 30 dias e vá responder o processo em liberdade. Ele é um perigo para a sociedade, esse homem. Déia, e o segurança? Bom, aí também Vamos contar o que aconteceu outra primeiro. página, né? Não sei se todo mundo acompanhou, né? Mas não sei se todo mundo viu o vídeo, acho importante ver os vídeos, né, que foram divulgados pelas câmeras da rua. A gente tem câmera na rua aqui em todo o bairro, né? E as câmeras não deixam nenhuma dúvida, né? Eles estavam brigando dentro do carro, eles saíram do restaurante já brigando, ela já foi agredida dentro do carro, e quando eles estão chegando em casa, a câmera mostra que ela tá sentada, ela sai do carro e fica sentada na calçada do outro lado da rua da casa dela. E aí ele vai ali, tenta levá-la para dentro de casa, aí ela se debate, não quer entrar em casa com ele, dá para ver claramente isso no vídeo. Ele dá um soco nela, ela caída no chão, né? Ele dá um soco nela assim mesmo e chama o segurança da rua para ajudar a carregá-la para dentro de casa. E o segurança obedece. Simplesmente. E passa nisso um outro carro de segurança privado, que a gente tem algumas empresas, algumas famílias aqui pagam outras empresas de segurança. O carro para, dá ré, né? Tenta entender a situação, vê o que está acontecendo. Provavelmente pensou aquela frase que você falou no início, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, engatou primeiro e foi embora. e o cara também mega agressivo, o cara também deve falar, vai embora, ela que não sei o quê, não, ela bebeu, ou que tá, ou que... Mas assim, o cara virar uma narrativa de falar, não, ela tá bêbada, não sei o quê, não, vou parar pra dentro de casa, me ajuda. Até poderia ser uma forma de manipulação. Mas ele dá um soco nela. E o cara achar normal dar um soco? E carregar ela pra dentro de casa? 3 homens ouviram os gritos dela, ouviram ela pedir socorro. Ela fala isso em vários vídeos que ela já fez. Que ela gritou, pediu ajuda, gritava, chame a polícia, eu tô apanhando, ele tá me batendo. E os homens silenciaram. E aí, essa discussão que teve no grupo de WhatsApp, se os seguranças deveriam ser afastados pelos moradores ou não. Na dúvida, chama a polícia na hora. Né, assim. Tem uma mulher falando, chama a polícia, eu tô sendo agressiva. Não cabe Agredida. ao seu... ótimo, tá tão nervosa com essa história. Mas não cabe o seu juízo de valor, né? Ela pediu pra chamar a polícia, chama a polícia. Ponto. É lei. Né, Dé? É lei, então, gente. Mas é isso. A gente não precisa nem ficar discutindo mérito, porque é lei. Eles tinham obrigação de chamar a polícia. Se você vê alguém sendo agredido na rua, você tem a obrigação. O cidadão brasileiro tem a obrigação de chamar a polícia. Isso é um artigo, acho que não vou entrar aqui, não vou falar uma bobagem, mas é no Código Penal, alguma coisa assim. Era obrigação deles. Eles tinham a obrigação, pela lei, de chamar a polícia. Aí entram essas histórias assim, não, mas talvez eles fossem pagos pelo cara, talvez o cara já tivesse feito isso outras vezes, já tivesse molhado a mão do segurança para eles não falarem nada. Existe uma amiga minha, tem uma amiga minha advogada que diz que existe uma figura chamada temor hierárquico, que é quando você tem, né, uma pessoa que é superior a você e você não quer também ir contra. E existe também, gente, o machismo brasileiro, que acha que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? Então, assim, deixa eles se entenderem. Então, mas também um temor de assim, né? Cara, esse cara é poderoso, esse cara é rico, esse cara tá me mandando ficar fora, eu preciso do meu emprego, e mesmo assim, esse cara é um doido que pode me perseguir, que pode... Não, porque também tem tudo isso no meio, né? Então... Esse é o motivo pelo qual ela não sai do casamento. Ela não sai do casamento porque ela sabe que esse cara vai infernizar a vida dela, vai deixar ela na rua da amargura. Enfim, tem tudo isso são
dimensões dessa história. Agora, o segurança, e acho que aí veio uma discussão que é bem mais profunda, assim, o quanto que o segurança está treinado para lidar com esse tipo de situação. Ele tinha que saber que isso era obrigação dele, ele talvez não soubesse, então assim, ele tem que reportar. E eu acho que 3 homens, né, 2 seguranças que são da rua e mais um segurança que passou de carro, 3 homens presenciaram a cena e não fizeram nada. Quem salvou a Júlia, porque eu acho que muito possivelmente ele poderia até ter matado a Júlia naquele momento, porque ele veio com um taco de golfe, de beisebol e De tudo mais. beisebol, ela fugiu, né? Ela foi salva por uma vizinha. A vizinha que ouviu Ela conseguiu escapar, barulho, né? Saiu na rua e a e uma vizinha vizinha chamou colocou ela para dentro e de chamou a casa e chamou a polícia. polícia. Então, se não tem uma vizinha naquele momento, se não tem uma pessoa ali, né, pronta para ajudar, o fim da história podia ter sido muito mais trágico. Porque o que ele fez com ela, assim, ele realmente bateu sem dó nem piedade, né? Porque assim, Você viu o ainda tem rosto dela, é homens, uma tristeza. ainda tem homens que que agridem as suas mulheres, esposas, companheiras, com uma inteligência de não deixar marca. Então Não, tem muitas ele dá mulheres que soco na cara sofrem, dela. tem mulheres que sofrem agressões que elas não têm como comprovar, Uhum. porque ele faz de um jeito que não fica visível. Eu me lembro que eu tinha meu irmão quando era pequeno, quando ele a gente brigava, eu tinha meu irmão 3 anos mais novo que eu, e quando a gente era criança e brigava, eu lembro que ele era bom de fazer isso. Tipo, eu era burra, eu arranhava, então eu arranhava, parecia aquelas, né, a unha e tal. Ele era muito, ele me dava um soquinho na perna, umas coisas assim que não ficavam roxo, que não acontecia nada. Eu falava, ai, como é que eu vou provar que ele me bateu? Então, no fundo, é isso. Muitas mulheres sofrem com maridos que são muito inteligentes e manipuladores, e elas não conseguem nem ir numa delegacia e poder fazer um Uma exame, prova, provar que né? elas foram que elas apanharam, enfim. Então, assim, é uma história Ainda bem que muito. tem câmeras hoje, né? Ainda bem que tem algumas coisas. E agora, puxando para nosso último tema, a gente tá vendo, né, todos os boatos do que vão vir nos próximos devices. A Apple tem um rumor fortíssimo de que ela vai lançar o primeiro celular flip, né, que você tem a tela dobrada e que você abre, ele aumenta. E obviamente vai ter algumas contrapartidas de talvez a câmera não seja tão boa e tudo. Mas um tema que apareceu bastante essa semana é de que parece que vazou de que a Apple está avaliando colocar câmera no AirPod, né? E com isso transformar o AirPod num dispositivo potencialmente mais inteligente. E tem um outro tema que está muito ligado a isso que a gente está falando, né, Dea? Que é em relação ao Meta Glasses, né? Ao óculos inteligente da Meta, que você tem até, né? Você pode comentar, mas você já comentou um pouco aqui em outros podcasts do passado, mas que tem um super bafafá, adoro essa palavra, acho ela divertidíssima, acontecendo na internet, porque esse óculos ganhou o apelido de pervert glasses, de tipo óculos de tarado, porque tem vários vídeos que estão começando a rodar nas mídias sociais e tudo que estão achando de mulheres que são não em situações íntimas nem nada, tá? Assim, andando na rua, situações assim, no metrô, não sei o que lá, mas que são filmadas em espaços públicos, né? E depois são postadas na internet. E tem até um lance de que, né, se você acha que está sendo filmado, você tem que colocar uma música da Disney ou alguma coisa assim, porque daí não passa no filtro de direito autoral. Mas quando a gente fala nesse tipo de agressão contra mulheres, acho que esse é um tema que está super quente. E tem até uma discussão em relação à Apple, de, pô, peraí, daí vai ter uma câmera no AirPod. Cara, como que eu vou saber se está sendo filmado, se não está sendo filmado? E existem alguns rumores também dizendo que você não vai poder tirar foto com essa câmera, ela é uma câmera simplesmente que vai conseguir, de alguma forma, ver alguma coisa para interagir com o IA, né? Do tipo assim, tô usando a funcionalidade de mapa e não sei onde é. Você pode falar, puxa, para que lado é? E consegue olhar o ambiente e te dar uma direção, exemplos de coisas desse tipo, mas tem uma discussão grande acontecendo em volta disso. E coisas que assim, né, até onde você tá confortável em ter uma pessoa que tá com óculos que potencialmente possa estar te filmando. É normal? Numa escola, alguém tá usando um óculos assim?
alguém entrar num restaurante com óculos assim, alguém entrar numa consulta médica com óculos assim. Tipo, quais são os limites, né? Num banheiro, num restaurante, então acho que tem uma série de discussões também, né? Por um lado, a gente vê a tecnologia protegendo, né? Essas câmeras todas foram uma forma de prova e de proteção, claro. Por outro lado, tem uma nova camada que está vindo, e um novo ponto até, né, Dea, para eu já te dar vários insumos aí para você comentar, que as pessoas também estão começando agora, não bem as pessoas, né, mas a cultura, as empresas e tudo, mas está se redefinindo a forma que a gente vai interagir com a tecnologia e o papel da tecnologia nas nossas vidas. A gente falou bastante de uso de IA no episódio passado, né, até um pouco dessa soberania cognitiva, dessa decisão do que você delega, o que você não delega. Mas hoje, a maior parte da interação que a gente faz é através de uma telinha de vidro ali, de um smartphone, que tem apps como um Instagram que está disputando a sua atenção o tempo inteiro e que, se puder, vai te deixar igual um bobo horas por dia vendo ali, né, e doom scrolling. Mas tem um outro lado das pessoas cada vez mais quererem ir para o analógico. Tá voltando a máquina fotográfica analógica e digital, que não vai te roubar o momento. Então, esses dumb phones, tem vários telefones para serem lançados, tem vários vídeos ensinando como que você usa as funcionalidades de acessibilidade do iPhone para bloquear coisas e transformar aquele telefone meio que no dumb phone, né? Porque também não dá para sair sem telefone. E tem coisas que eu quero ter, sei lá, poder ouvir um podcast do duplo clique, eu quero poder pedir um Uber, eu quero poder até usar um Waze ou alguma coisa assim, mas isso poderia estar na funcionalidade do meu carro, vai, tudo bem. Né? Tem coisas que você quer ter, né? Você precisa conseguir fazer um pagamento, passar um Pix, mas tem coisas que talvez eu não queira mais ter. Você quer falar comigo, você me liga. Obrigada, eu não quero, né, essa coisa assíncrona de que de repente eu tô aqui gravando um podcast e depois eu olho e eu tô com uma dívida de 30 mensagens que eu preciso parar e responder. Então, até onde tudo isso vai? E para completar, ainda tem o lance do dispositivo da OpenAI, que cada vez mais tem rumores de que esse dispositivo não vai ser um wearable, vai ser algo que vai ter uma interação meio conversacional, talvez coisas na sua casa, né? Teve gente que viu que parece que é um dispositivo como se fosse, né, uma daquelas coisas de jogo de hóquei de gelo, né? Não é a bola, não sei como é que chama aquilo, mas analogias a isso. E o que está vindo e como que vai ser Um a nossa disco, interação com né? tecnologia? O disco, boa. Mas sabe o que eu acho engraçado? Já teve, 2 anos atrás, aquele. Gente, era muito engraçado, chamava AI Pin, criado por uma empresa chamada Human, uma coisa assim. Humane, E quando a gente escrevia, aparecia o iPin. Era iPin. iPin, né? Então ficava aipim, muito engraçado, parecia um iPin. Você tem o é iPin? mineiro, tem um É aipim. mineiro, iPin. E o iPin não deu certo, eles inclusive quebraram, né? Fecharam a empresa porque levantaram um investimento, o negócio não vendeu, acho que foi um produto à frente do seu tempo. Eu também Ele acho, era meio amiga. isso, ele era tipo um bottom que você colocava na roupa, ele tinha uma câmera, ele filmava tudo que estava acontecendo, gravava todos os sons e ainda projetava na palma da mão uma imagem, porque eles achavam que as pessoas ainda não estavam prontas para abrir mão completamente da tela, né? Então, e, de fato, a gente ainda está muito ligado na tela, a gente precisa enxergar, ver as coisas, a gente não está ainda muito. Só olhar para o mundo dos assistentes virtuais, que, tipo assim, por mais que tenham, né, muitas famílias que usem, que adotem e tudo mais, não foi assim um produto que virou tão importante quanto o celular. Né? A gente ainda não usa o conversacional. Talvez com a IA. Eu sei que agora, por exemplo, o ChatGPT conversacional está ótimo, está super bacana, e acho que vai ser talvez uma nova forma da gente interagir com eles. Mas, em geral, não é muito como a gente está habituado a trabalhar. A gente trabalha com os dedos ali, né? Tira, clica, aperta. Então, acho que talvez a gente ainda não esteja no estágio prontos para abrir mão das telas. Então, esse AI Pin, ele tinha uma projeção, tipo como se fosse uma luz vermelha que projetava algumas informações, mensagens, se você quisesse ler, em vez de ouvir. Então ele estava ali testando um pouco as águas, né? Mas não deu certo, acho que durou um ano e pouco e foi descontinuado. Então quando eu vi, né, os protótipos
suposições, na verdade, do que seria esse device da OpenAI, eu achei que lembra muito o AI Pen. É mais ou menos o mesmo conceito. Então, acho que vai ser alguma coisa por aí, sim. Que é um pouco o Her. Se a gente lembrar do Her, gente, era meio isso, né? O Her, ele botava no bolso, assim, e ele ia filmando as coisas e ele ia conversando com a Scarlett Johansson sobre o que ela estava vendo, entre aspas, né? Ela ia vendo as coisas e é como se fosse uma pessoa ali dizendo, nossa, olha que lindas essas flores, né? Ele comentava, são lindas mesmo, como se ela estivesse enxergando. E por isso que ficou uma companion, né? Porque ela enxergava tudo, ouvia tudo, e eles conseguiam interagir em outros níveis também. O Dé, e igual tem, né, o Dry January, essas tendências, né? O Guardian fez uma reportagem de uma tendência que é o month offline, que é você pegar um mês, e do mesmo jeito que as pessoas fazem isso, não, eu vou parar de beber um mês, eu vou parar de não sei o que para dar uma desintoxicada, você ficar durante um mês com aparelhos drasticamente simplificados. Eu acho que isso é uma coisa complicada quando você precisa de um gadget novo e tudo, mas eu tenho vontade de fazer, sabia? Eu tenho. O duro é o impacto de não ter o WhatsApp. Que, Então, aliás, eu já gente, te eu sou adianto. péssima, péssima, péssima em WhatsApp. Sou péssima. Desculpe a todos os amigos que eu amo, que eu não consigo responder mensagem, porque realmente, assim, ou eu vivo ou respondo WhatsApp, eu não consigo fazer as duas coisas. Eu sou péssima. Consequentemente, eu odeio. Mas tem uma demanda social disso, né? Assim, não tem jeito. Então, esse que é o meu dilema, mas eu tenho uma vontade muito grande. Tem uma tendência de você ficar sem redes sociais, né, durante um período. Mas... Isso eu acho possível e tenho até desejo de fazer. Ficar sem redes sociais durante um mês, acho que seria um bom desafio. Eu leio muito, eu uso até as redes sociais para me informar, mas eu não tenho uma regularidade de postagem. Acho que as pessoas aqui devem ver. Eu posto meio de um jeito meio bissexto, assim. Tipo, hoje eu tô com vontade, eu posto, aí eu fico 2 semanas sem postar. Então, não tenho esse compromisso, assim, muito. Acontece muito. Gente, eu sou muito ocupada, acontece muita coisa na minha vida para eu ficar parando e escrevendo post todo dia. Não dá. Então, algum pratinho vai cair, e no meu caso, caiu das redes sociais. Então, mas eu tenho vontade, curiosidade Mas de você até fazer. poderia planejar isso numa dessas ferramentas, pelo computador, de fazer teus posts e colocar sem necessariamente você estar acessando diretamente tua rede social, se você Mas você quisesse fazer um sabe, detox. mas você sabe que eu gosto de escrever e gosto de ter controle. Eu nunca, mesmo assim, quando eu comecei a ficar mais. Não, é só de schedule, amiga. Você poderia você Mas aí ele escrever, fica frio, concordo. entendeu? Ele fica frio. Eu gosto de escrever sobre coisas quentes, coisas que estão acontecendo. Então, pra mim Entendi. não Não, funciona. mas Já você tentei poderia fazer do várias coisas. computador, sem usar o device Ah, iPhone. Mas eu maybe. concordo. É difícil, né? Acho que redes sociais eu conseguiria ficar um mês sem usar tranquilamente. Agora, celular, gente, nosso banco, o WhatsApp é hoje trabalho. Ele é muito, obviamente, social, mas ele é muito trabalho também. Eu acho que o celular, ele, sei lá, o granola. Eu acho muito difícil. Acho que ficar sem Não, é que tela, daí assim, sem o aí teria que ser telefone. assim, nossa, no trabalho eu vou estar no computador ou no iPad e eu vou interagir as coisas todas, né? Meio Eu vou trabalhar tire no isso, é banco tela, aqui. né? Sei lá, eu acho que é Eu meio. não, mas é que pelo menos você sai daquele, né? Mas é desafio, né? Mas eu acho que é isso, acho que a gente foi muito e a gente agora tá voltando um pouco no pêndulo de o que eu quero online ou não. Eu tenho amigos super, assim, de coisas online e tal, que estão numa fase, tipo, meu, não tô fazendo nada, não aguento. Mas vamos aos nossos gadgets, amiga, porque senão Vamos. Não vai já dar ficamos sem tempo. na semana passada. Vai dar tempo que a gente vai fazer o tempo. Você começa ou eu começo? Posso começar aqui, tô com ele na mão aqui, ó. Então manda ver. Adorei! Fazer uma de blogueira aqui. Gente, meu gadget de hoje, ó. ASMR, um pouco de ASMR para todo mundo, né? É um massageador portátil da Xiaomi. A gente tem que ganhar dinheiro da Xiaomi em algum momento, né, Fê? Não é possível. Fazer o link do Affiliate. Eu não sei se tem pra vender isso aqui. A gente comprou na China. Tem. Esse eu peguei e falei. Você que me deu a Eu fui a dica. primeira que peguei na loja. A gente comprou juntas, igual. Não, total. Todo mundo comprou, acho que todo mundo foi lá e acabou comprando. Porque ele é piquititinho, ele não é a versão grande, ele chama. É um massageador mini, né? Então ele é pequenininho, parece uma pistolinha, ele tem essas duas ponteiras. E ele tem uma coisa muito maravilhosa, que aí fui eu que te falei, Fernanda, compra o que esquenta. É verdade que tinha duas opções. Tinha o comum,
E tinha esse aqui, que ele tem uma faixinha, você tá para vendo muito na tela, mas ele tem uma faixinha vermelha ao redor dessa ponteira e ele esquenta. Então, além de você conseguir colocar, né, fazer o relaxamento muscular aqui com aqueles soquinhos, ele faz isso quente e esquenta mesmo. Você tem até que cuidar para não deixar ele ficar tão quente, porque ele fica um pouquinho desconfortável. Ele carrega, né, obviamente com USB, muito fácil. Você liga e ele já começa a funcionar. Tem várias velocidades, tem 3 velocidades e tem 3 temperaturas também. É maravilhoso, todo mundo aqui em casa usa, todo mundo ama. Eu acho até que eu vou trazer outro da China para mim, porque às vezes a gente quer fazer ao mesmo tempo. Eu faço muito antes de dormir, dou aquela tentativa de relaxar, Soltada. né, aqui, ó, a cervical e tudo mais. E às vezes a gente está disputando o mesmo produto, então acho que eu vou trazer mais um da China. Então é isso, vou tentar colocar o link, porque ele está à venda no Mercado Livre. Tem compra internacional e compra nacional, então a gente coloca o link para vocês. Ele vem nesse estojinho, você pode levar inclusive para viajar. Então acho muito Eu prático. amo. Eu já tenho massage gun, eu acho que há uns 5 anos. Eu ia na minha físio, tinha, eu amava. Eu vivo com dor nas costas aqui do ombro, então eu super uso. Somos E duas, eu aí, também sempre tenho dor nas costas. quando eu viajo é quando eu mais preciso. Mas daí aquele negócio com aquele trambolho. Aí quando eu vi esse mini, eu falei, Jesus amado, eu vou levar na viagem agora, eu vou começar a levar. Porque as viagens são quando eu mais preciso e quando eu menos os tenho. Então, e aí eu peguei o meu e meio que doei para a academia do prédio. Coloquei um adesivo, ó, academia. Ninguém nem sabe de quem que apareceu lá. E o meu maiorzão lá, que já tá meio velhinho, ele mora no prédio agora, foi muito fofa com os meus vizinhos, que podem utilizar. E fiquei com o meu pequenininho e também amo Dea. Toda vez que eu viajo agora eu levo, entendeu? Tipo, e aquela ponteirinha Maravilhoso. pequenininha assim, parece assassina, mas ela é maravilhosa também. Ela é muito Eu não boa. tenho hábito de usar, vou experimentar. Eu gosto Então, dessa que esquenta, que eu amo. Essa é a única que esquenta, a única essa é ponteira a que única que esquenta. Eu esquenta. adoro. E uma coisa que eu acho legal dessa é que também, que você não comentou, ele tem cor. Então, quando você começa a fazer, ele não acende a luz. Aí, quando tá com o nível de pressão correto, a luzinha em volta fica branca. E se você Verdade. põe muita força, ele fica vermelho. Se você tá fazendo em você mesmo, mais fácil. Se alguém está fazendo em você, Claro, você isso não tem como ajuda. saber, se você tá Porque ajuda a pondo muita pessoa a pressão. entender qual que é a quantidade de pressão. Porque às vezes também tem gente que faz muito levinho, aí também não resolve. Precisa pôr um pouco de força. Então, eu, tipo, amo. E eu vou trazer hoje o meu Air Duster. Ai, A gente, pedido da mais um. Andrea, Papa Bolinha entendeu? 2. Papa Papa Bolinha Bolinha 2, a missão. 2. Esse eu comprei nos Estados Unidos. Depois eu comprei mais baratecos aqui no Mercado Livre. Não gostei, não achei que tem o mesmo efeito. E o que é esse Air Duster? Ele é basicamente um soprador de ar. Ele tem algumas ponteiras, né? Ele é um soprador de ar. Vou fazer aqui também os da Bea. Assim, no microfone. E o que ele faz? Basicamente, você liga aqui, né, a intensidade, e você aperta o botão e ele faz sopra ar muito forte. Deu pra ver, né? Eu vou fazer em mim mesma pra vocês se divertirem. Então ele faz Gente, um seu ar pescoço. muito forte. É da pele, né? Muito forte. E ele limpa. Ele é feito pra carro, mas eu sou a maníaca da limpeza. Nossa, teclado Maníaca de da computador. limpeza. Teclado de computador. Sabe aquela caixinha das cápsulazinhas da Nespresso, que eu tenho, tipo, uma garrafinha, às vezes cai um açúcarzinho, assim, um xilitol do lado, que você quer jogar aquele pozinho, aquela gaveta, aquela coisa. Você vai falar, ai, Fernanda, mas que coisa porca, porque vai jogar, né, a sujeira. Não, aqui depois você passa um aspirador, né, ali só. Mas, gente, assim, vai pegar e limpar toda seu armário de roupa, tirar roupa por roupa, ou fazer esse negócio para dar aquela limpada, aquela gaveta. Então, tipo, gente, eu uso direto, né? E a história mais engraçada que a André ouviu a minha própria filha Bibi contando é que, gente, eu sou uma pessoa um pouco espírito de porco, confesso, em alguns momentos. Em alguns momentos, a maior parte das vezes, minhas filhas acham que eu sou sempre espírito de porco. Eu falo, não. Eu todos os dias, 5 vezes por dia, tenho um pensamento de uma ideia espírito de porco que eu controlo. Entendeu? Não é assim, né? Mas teve um dia que a Bibi estava saindo de casa e estava escuro.
E eu tinha vindo pegar o negócio porque eu tava fazendo a minha caixinha de remédio. Eu queria dar uma limpadinha ali na caixinha de remédio que tava vazia, jogar um arzinho. Tava aqui no escritório, vim pegar. E eu tô voltando, atravessando a sala que estava escura, e vejo o Bibi saindo para a casa de uma amiga, gravando um TikTok, tudo escuro, de fone de ouvido, mega distraída, eu com o negócio na mão. E eu peguei e liguei no pescoço dela, mas ela deu um pulo, mas um pulo. Ela me xingou acho que uns 3 dias, entendeu? E aí depois volta, né? Porque daí depois eles pegam e fazem de volta. Ela foi fazer minha irmã. Uma arma Então, letal. é uma arma muito letal. boa. E tem uma outra ideia muito boa, que é você pega assim, uma caneta, pega um papel higiênico e você vai e faz tipo um de papel higiênico, que eu também já fiz essa aqui em casa. E foi muito boa. Então, além de tudo, é um gadget muito divertido. Eu diria que eu sou tão viciada quanto no meu papabolinha, no meu air duster. Eu vou É ter isso, que, eu vou gente. ter que introduzir na minha vida para ver quais minhas utilidades. Ele tem para vender aqui ou você acha que não vale a pena do Mercado Podemos Livre? pesquisar, né? Eu já comprei um mais baratex. É que, tipo assim, eu paguei tipo $70 nesse negócio, mas é porque ele tem uma bateria muito forte. Se você põe nesse com força máxima, ele não dura tanto tempo, dura, sei lá, Sim. 5 minutos, 10 minutos. Mas assim, acende a churrasqueira, tem um monte de coisa que é útil, né? Excelente. Eu, sabe assim, embaixo da geladeira pra dar aquela tirada. Tipo, sabe aquela coisa, quero limpar, mas não quero fazer Sim, faxina? claro, Né? perfeito. Meu fogão, que é, assim, embutido, assim, a coisa, você passa em volta, sai um monte de sujeirinha de comida, você seca a coisa. Gente, ele tem 1001 utilidades, ele é maravilhoso, eu super recomendo. Algo me diz que esse vai fazer tanto sucesso quanto o Papa Bolinhos. Vai aparecer um exército de pessoas também obcecadas por limpeza que vão dizer que isso mudou a vida delas. A gente agora tem que achar esse link e colocar aqui do melhor baixar. possível, porque é como o Papa Bolinha que a gente comprou da Xiaomi, né, Fê? Não é qualquer Papa Bolinha, tem que ser o da Xiaomi. E agora já saiu um mais novo, que é mais caro e Melhor mais ainda, sofisticado. é. Eu vou comprar esse também, porque agora me deu fome dessa segunda versão do Papa Bolinha. Maravilhoso, queridos. É isso, e até a semana que vem com mais Até um Duplo semana que Clique. vem. Beijo, Obrigada, tchau. um beijo, tchau.